Então, turma de trigonometria aí do instituto que tá sofrendo aí nas férias presas, sem a gente poder se encontrar aí nas aulas. Bom, uma notícia que eu não sei se é boa ou ruim, chegou minha mesa digitalizadora, essa aqui é a caneta. Então, vou tentar trabalhar com isso, tá difícil, não é fácil trabalhar com, se acostumar com isso. Eu tenho que fazer as coisas sem olhar para onde eu estou escrevendo, senão é uma coisa muito fácil. Mas de qualquer maneira, nós vamos tentar e vamos ver se consegue fazer um trabalho minimamente razoável aí com vocês, tá? Então vamos lá, nossa aula vai ser de funções trigonométricas. Então vamos lá, vou botar um títulozinho aqui. Olha como é que é complicado aqui, não é muito trivial para mim escrever nisso. Talvez um dia eu fique bom nisso aqui, mas hoje em dia ainda está bem complicado. Bom, para a gente começar a trabalhar aqui com nossas funções trigonométricas, vamos tentar revisar algo aqui que a gente já trabalhou em trigonometria, que foram as... Deixei aqui um círculozinho preparado. Que a gente trabalhou em equações trigonométricas. Vamos colocar uma equação bem simples aqui que a gente já trabalhou, que é a cosseno de x. A gente pode colocar aqui cosseno de x igual a 1 sobre 2. Bem fácil para a gente conseguir lembrar do assunto e ao mesmo tempo trabalhar uma teoria nova. Quando eu coloco aqui cosseno de x igual a meio, o que a gente vai fazer aqui, né? Eu tenho aqui uma circunferência que fiz no GeoGebra, deixa eu botar um outro pontozinho aqui. Só lembrando, o eixo horizontal é o eixo dos cossenos. A gente vai pegar um pontinho aqui no meio. Eu quero que o cosseno seja meio, né? Como daqui é 0, aqui é 1, aqui vai ser 0,5. Eu traço aqui uma reta perpendicular. Marco aqui os pontos. Aí eu tenho duas filhas pequenas, né? Então não tem como ficar casa quieta aqui. Então vamos traçar aqui, ó. Aqui nós temos aqui os dois ângulos que marcam. Aqui tem cosseno igual a meio, né? Aqui está o ponto 1 sobre 2, nesse pontinho aqui. Bom, vamos colocar aqui quem são esses ângulos, né? Então nós temos aqui o primeiro ângulo. Você vai observar aqui que aparece 60 graus, né? E a gente vai ter o segundo ângulo, que vai ser o ângulo de fora aqui. Deixa eu ver se aqui, se eu acerto ele. Ah, ficou do outro lado. Vou pegar aqui. Na verdade eu quero, né, esse ângulo vindo até aqui, né? Então como é que a gente pode fazer? Que droga! Ali, ó. O que eu posso fazer aqui é botar os dois ângulos em tamanho diferente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não era isso bem que eu queria, mas deixa eu botar um vermelho aqui. Ó, a gente tem um vermelho e um verde. Vou pegar esse carinha que tá aqui e vou dar uma aumentada nele. Ai, então... Nosso problema é esse, os ângulos dois aqui ficam superpostos, né? Eu tenho aqui como colocar ele, aumentar aqui o tamanho dele, peraí. Ah, consegui. Quero jogar ele pra cima, na verdade. Deixa eu tirar o label aqui primeiro. O objetivo da gente seria conseguir fazer esse ângulo aqui crescer. Pelo menos eu consigo botar ele diferente, peraí.
Ah, era isso aqui que eu queria. Pronto. Tá? Então ali você agora consegue ver os dois ao mesmo tempo. Deixa eu botar agora o label dele. É esse aqui que eu queria. Então aqui ó, a gente tem um ângulo, os dois ângulos aqui que tem cosseno igual a meio, né? Porque aqui ele bate exatamente no meio dele. Vamos voltar para cá. A gente vai ter que trabalhar em radiano, né? Não em grau. Então voltando para cá, nós vamos ter aqui, deixa eu chegar só esse cara aqui para baixo. Oh, peguei demais. Chegar esse cara um pouquinho para baixo. Então aqui a gente vai ter duas possibilidades, né? A primeira é que o x pode ser igual aos 60 graus, que é π sobre 3. Tem que lembrar que eu posso dar quantas voltas eu quiser. Vou chamar aqui de x1 e aqui o x2, que na verdade era ali o 300 graus, né? Que é 2π menos π sobre 3, que é 5π sobre 3. Então, aqui. Isso aqui, bem legal. Dá só uma diminuída nele. Tá, isso aqui é bem legal, mas a gente tem um problema. Quando você trabalha aqui cosseno x igual a meio, eu só tenho aqui um valor. A gente, quando muda para a função trigonométrica, eu coloco esse cara aqui como sendo qualquer um. Ou seja, em vez de ter 1 sobre 2, eu tenho aqui qualquer valor. E qual é a ideia de fazer as funções, né? É você dar um jeito de colocar a solução dessa equação em forma de pontos. É uma forma sucinta. Eu coloco quem é o x e coloco qual é o resultado de cosseno de x. A gente pode usar um gráfico, né, para isso. Deixa eu chamar aqui o GeoGebra, né? Deixa eu pegar aqui deixa eu salvar isso aqui. Então a gente tem aqui trigonometria, aulas, funções. Vamos colocar aqui ciclo. Tá? Deixa eu pegar um novo aqui. Guardar esse aqui para depois. Tá? Qual é a ideia aqui principal da gente trabalhar com as funções? Vou só botar aqui para a distância trigonométrica, né? π sobre 2. O resto aqui tá bom. Tá? O resto que eu vou fazer é só mudar a escala. Então aqui aumenta um pouquinho a escala. Vamos colocar então esses dois pontos aqui que significam a solução do meu problema. Vou colocar só na primeira volta, só lembrando aqui, ó, π sobre 3 e 5π sobre 3. Vou botar então dois pontos, que é o π sobre 3, 5π sobre 3 está mais ou menos por aqui. Então vamos colocar aqui, ó, o ponto A vai ser o ponto π sobre 3, e quando ele é π sobre 3, ele é 0,5. Aí ele vai me botar o ponto ali na posição certinha. Essa aqui significa a primeira solução da minha equação. O B, que a gente vai ter aqui, eu prefiro trabalhar aqui. A gente vai ter aqui 5π sobre 3. E aqui também vai bater em 0,5. Que é meio, né? Aí aqui a gente tem as duas soluções na primeira volta da minha equação trigonométrica. Obviamente, como é mais 2π, se eu andar mais 2π para lá, vai ter também os dois pontos ali para a gente poder mexer. Tá? Mas é uma maneira que a gente tem de colocar as soluções. Então aqui o ponto π sobre 3, altura meio. Se eu aumentar um pouquinho aqui, você começa a ver que bate certinho no meio, ó, no 0,5. Esse cara é o π sobre 3 e aqui o 5π sobre 3.
Bom, vamos lá que daqui a pouco eu volto para esse GeoGebra aqui. Bom, então, o que a gente quer nas funções trigonométricas é não mais trabalhar com esse cara aqui fixo. Para funções, em vez de trabalhar com cosseno x igual a um número, trabalhamos com cosseno x igual a um número qualquer. Em funções, nós queremos os valores, dado um, eu não vou mais fixar agora um valor do lado direito aqui. Então aqui em funções, não fixamos um valor. Vamos botar aqui, ó, um valor para saber qual o x que satisfaz. Vamos lá. Na verdade, agora, nas funções, a gente trabalha com qualquer valor. Essa é a diferença. Vou dar uma diminuidinha aqui também, mas senão vai caber. Tá? Então a gente vai trabalhar com coisas do tipo f de x é igual a cosseno x igual a um valor y qualquer. Usamos um valor y qualquer. Vou colocar aqui. Ao invés de 1 sobre 2, vamos usar um valor y qualquer. Então, no lado direito da igualdade, o lado bom disso aqui é que vocês não precisam copiar, né? E eu copiaria só para acompanhar bem o raciocínio. Do lado direito da igualdade, vamos usar um valor genérico, chamamos de y. Essa aqui é a ideia primordial da função. Em vez de a gente trabalhar limitado a uma equação, a um dado número apenas, a gente vai trabalhar com um valor genérico. Aí o que a gente vai fazer? A gente simplesmente, em vez de ficar mexendo aqui com cosseno de x igual a meio, vou botar esse cara aqui fora, depois a gente bota lá de novo. Ficou meio... a folha ficou pequena. Vou apagar esse cara aqui. A gente dele menor, tá? Isso é para caber numa folha só para vocês aí. Então, com isso aqui a gente vai conseguir analisar, em vez de um problema, uma infinidade de equações. A ideia primordial é essa, tá? Então a gente vai ficar com alguma coisa do tipo aqui y igual cosseno de x igual a y. A gente vai ficar aqui. A gente vai ter aqui, ao invés de trabalhar com isso, a gente vai ter aqui cosseno de x igual a y. Né? Nós costumamos chamar y igual a um f de x. Significa o quê? Que y é uma função de x. X vai ser a nossa variável independente e y uma variável dependente. Agora eu posso botar qualquer valor que eu quiser aqui dentro e verifico qual é o valor de y que eu obtenho. Tá? Então a gente vai ter aqui, normalmente a gente escreve de que forma? Não escreve assim. A gente escreve f de x é igual a cosseno de y. Desculpa, cosseno de x. Tá? Porque o y é igual a f de x, a gente vai ficar com isso. A gente vai chamar isso aqui de função cosseno.
Tá? Então a gente tem aqui a função cosseno. Para a gente montar a função cosseno, a gente vai partir de uma tabelinha onde a gente coloca vários dados aqui que a gente conhece. Tá? Então vou trabalhar com vocês lá naquele ciclo, só para a gente lembrar como é que a gente tira os valores do cosseno. É aquela tabelinha básica de 1, 2, 3, 3, 2, 1, dividido por 2, para a gente obter alguns valores ali de cosseno para montar o gráfico. Tá? Então vamos fazer isso aqui. Eu vou colocar alguns valores de x aqui, tá? E a gente vai pegar f de x, o cosseno de x. Então aqui x, f de x é igual ao cosseno de x. Então a gente vai colocar aqui vários valores, tá? 0. Aí pega ali a tabelinha dos ângulos, 30, 45, 60. Então π sobre 6, que é o 30 graus, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2. Onde é que eu andei aqui? 0, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus. Tá? Deixa eu colocar só linhas aqui pra gente. Aí a gente tem aqui, para a gente fazer aquelas tabelinhas que vocês já estão acostumados. Tá? Quando a gente sabe aqui, agora a gente volta aqui no GeoGebra, desculpa, cadê o outro GeoGebra que estava aberto aqui? A gente pega aqui no GeoGebra e a gente dá uma olhadinha aqui só para lembrar. Cosseno de 0 vai ser cosseno a projeção horizontal, o ciclo tem raio 1, então cosseno de 0 aqui vai ser 1, só para a gente lembrar. Então a gente vai ter aqui f de 0 f de 0 aqui igual a 1. F de π sobre 6, olhando aqui no ciclo, a gente já tinha visto, né? Desculpa, f de π sobre 3. F de π sobre 6 mais ou menos 30 graus está aqui, vai bater aqui positivo em raiz de 3 sobre 2. Né? Então aqui vai ficar f de π sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 2. F de π sobre 4 é 45 graus, vai ficar positivo ali, raiz de 2 sobre 2. O f de π sobre 3, 60 graus, vai ficar igual a 1 sobre 2. E por último ali, é o f de π sobre 2, o f de 90, que fica 0. Tá? Deixa eu baixar esses tamanhos aqui, que estão tudo muito grande. Aí eu centralizar um pouquinho. Vou baixar esse aqui também para a gente conseguir fazer um quadro aqui ainda dentro dessa folha. Deixa eu dar uma baixada nesse aqui também. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico, como é que ele fica. Tá? Ali no GeoGebra, para a gente botar esses pontos. Né? A gente já colocou 2 pontos ali que eu tinha pego da equação, né? Vou pegar mais pontos aqui. Tá? Então a gente vai ter aqui, ver se eu consigo botar aqui no cantinho. Vou tampar minha cara aqui um pouquinho. Tá? Só pra gente ver bem aqui. Ó. Então eu vou colocar aqui vários pontos agora. O f de 0, mais ou menos 1 está mais ou menos por aqui. F de π sobre 6 está mais ou menos por aqui. π sobre 4. Π sobre 3 já colocamos. E π sobre 2 vai batendo 0, vai bater aqui assim. Agora vamos corrigi-los. Então a gente vai ter o primeiro aqui, vai ficar aqui 0.
e aqui 1. Então a gente já tem ali o ponto, ó, passando por ele. Esse cara aqui, a gente vai ter que olhar, ó, π sobre 6. O GeoGebra é bom porque ele permite que você escreva aqui π sobre 6. Você escrever o valor do π, que é 3,14, sei lá, do 1%. Aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2. E tem um comando para raiz, né? Esse aqui é em inglês. Square root quer dizer raiz quadrada. Aí a gente coloca aqui, ó. Esse aqui já está no ponto. Esse cara que está aqui vai ficar então π sobre 4. Eu vou colocar aqui π sobre 4. E ele vai passar no raiz de 2 sobre 2. Então, aí ele vai formando ali, ó. O outro, π sobre 3, já tinha colocado, né? E o f aqui, ele vai passar no π sobre 2, passar no 0. Tá? E aí a gente vai formando. Se você colocar muitos valores aqui, isso tem que ser bem entendido. Se eu colocar aqui muitos valores aqui no meio, ele vai formando uma curva. Essa curva é a curva do cosseno. Vem cá, tem alguém que quer aparecer um pouquinho? Essa aqui é a minha filha, Samara, de 4 anos, uma serelepe de carteirinha. Oi, fala. A mamãe prendeu um negócio de tirar pego lá que ela pega, daí não tô conseguindo. Vai lá, filho. Vou apresentar pra vocês a minha filha aqui, ó. Serelepinha. Então aqui, se eu tiver muitos pontos aqui no meio, eu vou formando uma curva. Aqui é assim. Tá? Essa curva vai continuar daqui para cá, porque o cosseno, quando passa de π sobre 2, ele fica negativo. Vamos dar uma olhada aqui no outro. Quando o cosseno aqui passa de π sobre 2, ó, a projeção passa aqui no eixo negativo. Vai permanecer negativo quando passar de π, e quando passar de 3π sobre 2, volta a ser positivo, porque vai passar aqui em cima. Tá? Eu vou colocar, basicamente a gente coloca aqui os pontos quadrantais, né? Então π sobre 2, π vai bater aqui embaixo, 3π sobre 2 aqui, e por último 2π, tá? Eu vou colocar então ali para vocês os pontos quadrantais, para gente enxergar isso aqui, tá? Vamos botar aqui, ó, os pontos quadrantais agora. Pontos quadrantais. Então, se a gente tiver aqui vai ter também x e f de x igual ao cosseno de x, tá? Então a gente vai ter aqui, quando estiver trabalhando nos pontos quadrantais, a gente chegou no π sobre 2, a gente quer saber o x quando ele é π, depois o x quando é 3π sobre 2, depois quando ele é 2π. A gente vai ter aqui f de π. Quanto é que é o f de π? F de π vai ficar menos 1, né? F de 3π sobre 2 vai ficar como? Tem que lembrar daqui, ó. No círculo trigonométrico. 3π sobre 2 ele está aqui. A projeção dele na horizontal dá 0. Então aqui, f de 3π sobre 2 igual a 0. Por último, f de 2π que volta para 1. Isso aqui é, na verdade, a continuação desse aqui, só que eu só estou considerando aqui os pontos quadrantais. Deixa eu baixar ele. Baixar aqui o tamanho para ficar... Isso aqui basicamente é para vocês depois, se quiserem, imprimirem essa folha. Fica mais ou menos fácil de estudar. Tá? Então aqui, os nossos pontos quadrantais, eles vão também nos facilitar. Vamos voltar lá para o GeoGebra para enxergar isso aí. Ó, vamos botar aqui, tampar de novo aí minha cara. Ó, agora vamos botar mais uns pontinhos aqui. Eu quero mais ou menos π sobre 2, agora no π, mais ou menos por aqui, 3π sobre 2, 2π. Aí eu vou consertar esses pontos aqui. Tá? Então aqui, ó,
eu quero que ele seja π, né? Quando ele for π, ele vai bater no -1. Olha o que vai acontecer com ele aqui, ó. Né? Em 3π sobre 2. Esse cara aqui eu quero que ele seja 3π sobre 2. Eu quero que ele seja 3π sobre 2. E quando ele é 3π sobre 2, vai passar no zero. Tirando daqui, né? Por último, eu vou ter 2π passando no 1. Ó, 2π passando no 1 lá embaixo. Por acaso chegou -1 ali, não sei de onde. Era 1. Tá? Se eu encher agora de pontos aqui, a gente vai ter a função mais completa. Deixa eu botar aqui de novo. Tá? Essa função é chamada função cosseno. Olha ela ali. Ó, ela passou certinho em cima dos pontos que eu coloquei e a gente obteve esses pontos simplesmente olhando para cá, né? Fazendo as duas tabelinhas ali, ó. Tá? Isso aqui é o que a gente chama então de função. A gente vai ter uma para cada linha trigonométrica. Aqui uma para cosseno, outra linha para seno, outra linha para tangente, cotangente, secante, cossecante. Todas elas têm gráficos também. O gráfico é como? Você coloca um ponto que está variando, a gente chama de variável, e vê qual é o resultado da aplicação da linha trigonométrica, seja seno, cosseno, tangente, nesse ponto, para ver o resultado. Tá? Eu vou montar aqui de forma bastante rápida as outras aqui com vocês. A gente vai estar sempre olhando o ciclozinho para montar. A gente basicamente usa os pontos quadrantais. Tá? Depois a gente vê quais são os domínio, imagem da função de cada uma delas, como é que elas funcionam. Tá? Aí a gente completa as noções de função trigonométrica, função seno, cosseno, qualquer outra. Ou seja, a gente tem que avaliar qual vai ser a imagem, qual vai ser o domínio delas, né? A única que vai ter problema no domínio, as únicas que vão ter problema no domínio são as funções que podem ter divisão por zero. Então a tangente é seno sobre cosseno. Se o cosseno for zero, ela não vai estar definida. Então o domínio dela vai ser aberto no ponto em que o cosseno é zero. A cotangente é o contrário, quando o seno for zero. Secante, quando o cosseno é zero também, porque a secante é 1 sobre cosseno. Né? Vamos dar uma olhadinha então, como é que fica aqui. Sobrou até bastante espaço aqui. Vou botar um gráfico aqui pra gente enxergar. Tá? Vou montar aqui com vocês. Então a gente vai ter aqui tá? Como é que você monta isso, né? Como é que monta isso de maneira bem simples, sem usar os GeoGebra ali. Tá? A gente pega aqui, eu vou montar aqui, ó, também. Geralmente a gente monta o gráfico com uma volta inteira no ciclo, né? O que a gente chama de período. Então aqui vai ficar y igual cosseno de x. Vamos botar aqui é 1 e aqui mais ou menos a mesma distância menos 1. Tá? Eu vou botar aqui uma linha, espero que fique paralelo. Essa linha aqui vai limitar a variação da minha função. Tá, aqui é o x, ó. Então vou botar mais ou menos aqui 2π, só para vocês verem ela passando além de 2π, né? A gente viu que ela começa aqui, ó. Ela vai ficar menos 1 aqui, vai ficar 1 aqui de novo. Ela vai ficar menos 1 quando ela estiver passando no π. E ela vai zerar em π sobre 2 aqui, 3π sobre 2. Então o que a gente tem a função? Ela vem caminhando, desce aqui, passa lá embaixo, sobe de novo e ela vai continuar. Tá? Essa região aqui
daqui até aqui é a região limitada do eixo y por onde passa a função. É o que a gente chama de imagem. Então a gente pode escrever assim: a imagem de f de x igual a cosseno de x vai ser o intervalo fechado menos 1, 1. Tá? O domínio da função é qualquer um, não tem nenhuma imposição de... não tem algum ângulo aí que eu não possa entrar. Então qualquer ângulo serve, né? Então o domínio da função, a gente pode só escrever assim, ó, cosseno de x é igual aos números reais. Não há posição nenhuma para não poder ter o gráfico, tá? É importante você enxergar aqui no gráfico, os pontos quadrantais vão ser sempre os mais importantes, né? Um aqui eu tinha falado com vocês antes, o π sobre 2, ele passa no 0, e no 0 ele passa no 1. Então o ponto que eu tenho que marcar, basicamente, é esse aqui para fazer, esse aqui para fazer, esse aqui o x vai passar no menos 1 para fazer, aqui vai passar no 0, e aqui vai passar no 1. Meio curto, né? Tá? Então ela vai passar aqui no 1. Esse aqui é o que a gente precisa saber para montar o gráfico. Aqui vai ficar 2π mais π sobre 2, que é 5π sobre 2. Né? Tá? Aqui vai ficar 3π. Aqui 7π sobre 2. Aqui 4π. E ela também continua para cá, né? Ela passa aqui, ó, até eu botar o primeiro. Ela passa aqui no menos π sobre 2. Tem que entender que quando eu estou andando aqui na parte negativa, é como eu estou andando no sentido inverso, né? No sentido dos ponteiros do relógio, sentido horário. Tá? Então essa aqui é a nossa primeira função, a função cosseno de x. Tá? Vocês vão poder ficar com essa folha aqui para... se quiserem imprimir, fazer o que vocês quiserem, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa segunda. Função trigonométrica vai ser a função, agora, função seno. Tá? Vamos começar com função seno, função cosseno é a mesma coisa, daria no mesmo. Então vamos lá para a nossa função seno. Tá? Na função seno a gente vai fazer as mesmas coisas, né? Eu vou começar aqui da mesma forma, eu vou colocar alguns pontos aqui no primeiro quadrante. Então vamos botar aqui primeiro quadrante, os pontos que a gente está bem acostumado a trabalhar. Que é o que? 30, 45 graus, 60. Então aqui a gente vai ter x, aqui f de x é igual a seno de x. Né? A gente vai colocar aqui 0, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3 e, por último aqui, π sobre 2. Tá? Aqui a gente vai ter f de 0. Vamos voltar aqui sempre olhando no GeoGebra, o ciclo, né? Esses caras aqui agora, a gente vai estar preocupado quando estou pensando na projeção vertical. Vou até colocar aqui. Agora a gente vai estar trabalhando nessas projeções aqui. Então o 160 vai ter uma projeção, 60 graus vai ter uma projeção bem lá em cima, positivo, porque está daqui para lá. O 300 graus aqui, por exemplo, vai ter o mesmo valor em módulo do 160, mas ele está para baixo, né? Então de vez em quando eu vou abrir isso aqui para a gente dar uma olhada, tá? Olhando para cá, né? Quando eu tirei aqui, mas vou botar de novo. Quando o x é 0, ele está aqui, né? A projeção passa no 0. Quando ele é π sobre 3, π sobre 6, desculpa, ele está mais ou menos por aqui assim, ó, a projeção é positiva.
A projeção vai ser positiva para todos eles no primeiro quadrante. Quando chegar em 90 graus, o seno é 1. Vamos lá, os valores aqui que a gente já conhece. Seno de 0, né? A gente sabe que é 0. Seno de π sobre 6 é 1 sobre 2. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. E π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. E esse cara aqui é 1. Tá? Aí a gente, nos outros eu vou usar só os pontos quadrantais. Tá? Então aqui, ó, primeiro quadrante, aqui pontos quadrantais. Vamos ver como é que fica então. Eu vou ter aqui x, a mesma coisa do outro, né? X, f de x é igual a seno de x. Mas eu vou estar me preocupando só com os quadrantais. O 0, π sobre 2, a gente já fez, eu até vou colocar de novo. Aqui vai ficar f de 0, só para a gente enxergar os quadrantais ali bem. Aí a gente vai ter aqui o π sobre 2, o f de π sobre 2 vai ficar igual a 1. O π, só voltando aqui, ó, o π, quando estiver aqui, né, vai bater o seno é 0, 3π sobre 2, o seno é menos 1 e depois volta no 0. Então aqui a gente vai ter, no π, a gente vai ter aqui f de π igual a 0 também. 3π sobre 2, f de 3π sobre 2 é igual a menos 1. E por último ali, 2π, o f de 2π é igual a 0. Vou só dar uma diminuição isso aqui que está muito grande. Então a gente está aqui. Samara, deixa o papai agora trabalhar. Tá? Senão a gente não consegue sair depois. Tá? Então vamos colocar isso tudo na forma de um gráfico. Na forma de um gráfico, para a gente poder ter uma noção parecida com o que a gente fez no cosseno. Vou botar isso aqui em cima, gente. Não vou nem usar o GeoGebra, eu vou usar aqui para a gente ter os pontos aqui e enxergar eles. Tá? Então aqui eu vou colocar, fazer meu gráfico. Ó, venho aqui. Mais ou menos aqui assim. Aí a gente vai ter, botar os π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Tá? A gente pode continuar, né, da mesma forma que o outro. Aí aqui 5π sobre 2, 3π, 7π sobre 2, né, aqui na segunda volta. 4π. E assim sucessivamente. Tá? Aqui vai ser então o x, podia ser θ também, mas já tem que ficar mais bonitinho o θ. Mas em um livro trabalho, porque em vez de ser f de x seria f de θ. Né? Aqui eu vou marcar o 1, então eu vou botar ele passando aqui. Esse aqui vai ser o limite superior da função, tá? E aqui ele vai passar mais ou menos na mesma altura ali, menos 1, mais para baixo. Acho que é aqui assim. Aqui no menos 1, a gente vai botar ali a parte de baixo. Eu acho que ficou meio... Vou melhorar um pouquinho isso. Botar o ponto um pouquinho mais para cá. Acho que agora ficou melhor. Aqui menos 1. Aí a gente tem aqui passando ele.
Então aqui, ó, olhando os pontos ali quadrantais, quando x é zero, ele inicia aqui, né, no zero. Tá? Vou acertar ele. Ó, acertei ele no zero. Aí ele vai crescendo, quando é π sobre 6 ele passa 1 sobre 2, mais ou menos por aqui, ó. Ele cumpre mais ou menos esse ponto. Aí quando é π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, que é mais ou menos 0,7. Quando está quase em 60 graus ali, aqui é 90, né? Quando está em 60 graus ali, já está lá em cima, raiz de 3 sobre 2, até que chega nesse ponto aqui. Então mais ou menos o que a gente tem é isso aqui, ó. Até aqui. Aí ele vai descendo. Agora eu olho para os pontos quadrantais lá, ó. Agora f de π é 0. F de 3π sobre 2 é menos 1. Aí ele vai seguindo aqui até 2π. A função seno é uma onda, né? Ela vai formando aqui uma onda. As ondas, inclusive, são modeladas utilizando seno e cosseno. Então aqui, ó, deixa eu tentar fazer mais bonitinho aqui. Tá? Então aqui, ó, ela vai ficando mais ou menos esse formato. Só que ela continua, né? Ela vem pra cá, ó. Ela vem, segue. Meio tortinho ali, mas dá pra perceber. Tá? Então aqui, ó. No 7π sobre 2 ali também. Passa no menos 1. E esses pontos aqui, a gente obtém olhando pra cá, né? Tá? Aqui estão todos. Isso aqui também continua. Eu posso dar mais de uma volta. Assim como ela continua para cá. Se vocês observarem bem, a função seno é a função cosseno simplesmente jogada para o lado. Tá? A função... Aqui não é a função... Deixa eu consertar isso aqui. Aqui é a função seno de x. Não cosseno de x. Botado ali errado sem querer. Tá? Ou seja, a gente, para fazer as funções, a gente coloca uma quantidade de pontos e faz a repetição deles. Se vocês observarem, imagina que vocês tenham um carimbo que tenha esse comprimento aqui assim. Ó. Imagina esse carimbo parando aqui assim. Se você pegar esse carimbo e jogar para o lado, pegar assim um carimbo do lado, você simplesmente pode pegar esse carimbo que tá aqui, jogar para cá e ficar carimbando isso aqui indefinidamente. Pro outro lado também. Essa região aqui que você precisa para formar o carimbo, né? Na verdade, ela começa aqui, ó, e vai até aqui. Horrível, né? Vou baixar um pouquinho mais. Ó, essa região que eu falei para vocês, ó, começa aqui no 0. Tá? E que vai até aqui em 2π, mais ou menos, a gente chama de período da função. Por quê? Porque depois dali ela se repete. O período dessa função é 2π. Tá? Observa que depois daqui ela vai se repetir para lá. As funções trigonométricas, elas têm isso, elas têm períodos, elas são ciclos. Né? Então elas, de época de intervalo em intervalo, elas vão se repetindo. O cosseno também tem esse mesmo intervalo 2π. Tá? Vamos colocar aqui também que as noções básicas, né, de função. A gente tem aqui uma coisa que é importante da função seno e cosseno. Elas têm uma coisa chamada amplitude. Amplitude é essa distância do menos 1 a 1. Né? Só que a gente só conta daqui para cima, a parte positiva. A gente que a amplitude dela é 1. Tá? A amplitude dela. Então aqui a amplitude. Minha letra fica pior do que já é utilizando essa mesinha aqui. Então aqui, ó, amplitude. A gente vai estudar depois como é que a função gráficos trigonométricos variam. Então isso aqui vai ser importante. A gente vai ter amplitude 1, domínio. Eu não tenho nenhuma restrição para o domínio. Então domínio igual aos números reais. Tá? Então essa aqui vai ser a nossa função seno. Se eu quiser a função tangente, a gente vai fazer a mesma análise.
Só que a função tangente ela tem um problema. A gente vai discutir ela aqui. Vamos lá. A partir da função tangente eu já paro a aula aí para vocês. Então aqui ó, função tangente agora. Né? Como é que é a função tangente? Tem que lembrar aqui, vamos botar de novo no GeoGebra, o que é a função tangente aqui. Está muito poluído isso aqui. Deixa eu melhorar um pouquinho. Só estou aqui para botar aqui um sistema simplesinho trigonométrico, né? Vamos botar aqui a nossa o grande lance aqui da função tangente é que tudo a gente tem que olhar para essa reta aqui, né? Que é o eixo das tangentes. Então o que vai acontecendo aqui, ó? Tangente de zero tem que ser zero, porque aqui é zero, para cá é negativo, para lá é positivo. Aí quando a tangente vai crescendo aqui, até chegar em π sobre 2, e π sobre 2 elas são paralelas, π sobre 2 ela não existe, né? O gráfico da tangente, então, ela vai ter essa propriedade. Eu posso fazer a mesma coisa das outras vezes ali, colocar x, f de x igual a tangente de x. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vou colocar aqui. Aí vocês vão já perceber bem. Aqui ó, quando x é zero, a gente vai ter f de 0 igual a 0. Aí a gente vai ter as mesmas... Tem que lembrar daquela tabelinha, né? Então aqui a gente vai ter a mesma ideia. π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. O que você não vai ter aqui é o π sobre 2, porque no π sobre 2 elas são paralelas. Então tem que lembrar ali, no π sobre 6 ela vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Aqui a gente vai ter a tangente igual a 1, a tangente de 3 igual a raiz de 3. Tá? Aí vamos colocar isso num gráfico aqui do lado. Pra gente, eu vou colocando aqui mesmo, já colocando esses pontos para vocês enxergarem. E pra gente conseguir tirar alguma conclusão. Então aqui ó, eu vou traçar o gráfico, botar isso aqui no gráfico para vocês. Onde é que esses valores aqui estão atuando? Aqui vai ficar o π sobre 2, que a gente não toca nele. Vou colocar aqui, ó. Esse ponto para baixo também. Então esse aqui vai ser o x. Tá? Quando eu tenho aqui f de 0 é 0, então a minha função tangente passa por aqui. Depois ela passa em π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Então a gente vai ter aqui, quando era 30 graus aqui assim, né? Aqui 30, mais ou menos aqui 45 e aqui 60 graus. Quando ela é em π sobre 4, ela vai bater na raiz de 3 sobre 3, é um valor pequeno. Tá? Aqui ela é π sobre 6, aqui π sobre 4 e aqui π sobre 3. Em π sobre 4 ela vai crescendo, está um pouco mais alta. Ela está passando aqui no 1. Né? Então aqui ela está em raiz de 3 sobre 3. Aqui ela está no 1. Quando ela passar em π sobre 3, ela já vai subir mais. Vai estar aqui em raiz de 3, então 1,7 mais ou menos. Ela vai estar passando por aqui assim. Quando chega em π sobre 2, ela fica paralela a essa reta. Vou tentar aumentar aqui, ó,
horrível. Estava assim, talvez melhor. Aqui o que acontece? Esse gráfico vem passando por aqui assim, ó. E tem mais ou menos essa curvatura aqui, tá? Na verdade não tanto assim. Essa reta aqui era bom que ela tivesse um pouquinho mais pra lá. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Estou muito distante aqui. Puxar ela pra cá. Mais ou menos aqui assim, tá? Então aqui, ó, eu venho aqui, ela vai ficar mais ou menos com esse formato aqui, ó. Tá? Ela nunca vai encontrar essa reta. Ela vai cada vez se aproximar mais dela, mas nunca vai se encontrar. Quando ela passa aqui de π sobre 2, olha o que acontece. Ela vem aqui para baixo, ó. Então no gráfico ela sai daqui. Essa reta ela nunca vai se encontrar. Ela nunca vai encontrar essa reta. Ela vai fazendo uma coisa mais ou menos assim. Eu não consigo me acostumar muito bem ainda com a mesa. Vamos ver se eu consigo fazer uma... mais ou menos um negócio assim. Outro pro GeoGebra, porque aqui tá ruim. Vamos lá. Tacar aqui no GeoGebra. Puxar um novo pro GeoGebra. Tá? Vou botar aqui pra vocês. O Y a distância em 1. Deixa eu botar aqui, ó, x igual a π sobre 2. Pra vocês terem aí ela bem visível. Eu vou colocar aqui x igual a 3π sobre 2 também. Vai ficar outra reta ali. Por último eu vou colocar x é igual a menos π sobre 2. Tá? Então tracei aqui várias retas verticais. Vamos colocar aqui também. Agora f de x igual a tangente de x. Então aqui o que acontece? Ó? Aqui fica muito melhor da gente enxergar, né? Ó, a função aqui, ó, eu desenhei essa parte para vocês. Conforme ela passa no zero, conforme ela vai se aproximando de π sobre 2, ela vai cada vez mais se aproximar dessa reta, mas ela nunca vai tocar essa reta, né? Essa reta aqui é quando o cosseno de π sobre 2 é zero. Então, na verdade, você tem uma divisão por zero. Toda vez que você tem uma divisão por zero, acontece isso, a função começa a se aproximar da vertical, mas onde o ponto é zero, mas ela não toca, tá? Então, se você colocar ela aqui para baixo, ó, você vai começar a ver lá que a função vai se aproximar, mas não vai tocar. Essa é a característica de todas as funções que tem divisão por zero. Aí esse aqui vai ficar o gráfico da tangente. Bom, em suma aqui pra gente fechar, toda vez que você precisa fazer um gráfico, você tem que partir do ciclo, enxergar o que está no ciclo, para depois passar para os valores dos pontos no gráfico, para enxergar o comportamento. Aqui, ó, quando o x é negativo, olha o que acontece aqui, vamos lá para o GeoGebra de novo. Quando o x aqui é negativo, significa que eu estou andando ao contrário, eu estou andando por aqui, ó. Observe que todos os valores aqui da tangente vão ser negativos até se aproximar do menos π sobre 2. Então aqui, ó, os valores vai se aproximar de menos π sobre 2 e todos os valores são negativos. Quando eu passo de menos π sobre 2, quando eu passo aqui de menos π sobre 2, eu estou vindo para cá, agora os valores da tangente estão indo lá para cima. Aí elas vão ficar positivas. A tangente, ela vai ter então um comportamento diferente, né? Ela vai ser, deixa eu dar uma salvada nisso aqui, ela vai, que função tangente, deixa eu dar uma salvadinha agora, ela eu vou botar a função tangente aqui, tá?
Vamos ver aqui onde é que eu tinha colocado ela. Aqui está a nossa função tangente. Ela está aqui e eu vou colocar ela lá. Vamos botar ela aqui. Tá? Pronto. Tá? Aqui vai estar a nossa função tangente. Eu só chegar lá um pouquinho mais para baixo. Sem querer. Nossa, que mentira. Então aqui, ó, aí você tem então o comportamento dela. Bem colocadinho aqui para vocês. Tá? É extremamente importante você entender os comportamentos que eu falei, para vocês substituindo alguns pontos para verificar como é que a curva funciona. Tá? Pessoal, então por hoje é isso. Na aula que vem eu coloco para vocês como é que esses gráficos se alteram. Antes, para a gente fechar aqui, eu posso dizer então para vocês, olhando para o gráfico, vou botar aqui assim, qual é a imagem da função tangente. Vocês devem estar observando, na função seno e cosseno ela é limitada em -1 e 1, mas o y aqui, ó, todos os valores funcionam. Então a imagem é real. O domínio dessa função é que tem problema, ela não é real, né? Vou puxar ela para cá. O domínio dessa função já é um problema. Qual é o problema dele? É que o domínio dela ela não pega aqui o menos π sobre 2, π sobre 2, 3π sobre 2, etc. Então eu posso dizer que o domínio da função, domínio de f de x igual a tangente de x vai ficar igual a reais menos os pontos na forma π sobre 2 mais kπ, onde esse k é inteiro. Tá? Observa o seguinte, ó, são todos reais, mas eu não posso colocar o π sobre 2 mais π, etc. Né? A amplitude dela é real, né? Então, a amplitude igual aos números reais, ela não tem limitação. E qual é o período dela? O período é o carimbo. O período dela aqui, ó, se eu tivesse um carimbo, se você observar bem, eu preciso só de um carimbo que tem isso aqui, ó. Aí esse carimbo, plaque, plaque, plaque. Ou seja, esse carimbo, ele tem π sobre 2 para cá e π sobre 2 para lá, o período dele é π, o tamanho dele, né, que é a região do x aqui. Então, o período dela é π. Diferente da função seno e cosseno, que o período é 2π. Eu preciso de um carimbo de 2π para fazer isso aí. Tá? Então, gente, por hoje aí é só. Deixar essa aulinha aí para vocês durante a quarentena. Vamos ver se isso aí acaba logo e a gente já pode se encontrar de novo lá no Instituto. Abração para vocês. É isso aí. Valeu.